Olá, seja muito bem-vindo, boa noite. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, reunidos para esse tempo juntos, depois de tanto tempo sem nos reunirmos. É muito diferente a gente chegar aqui na igreja, ver você aí de casa e a gente aqui na igreja vazia. Mas eu creio que o poder do Espírito Santo está com você aí, está conosco aqui, estamos reunidos para adorar o Senhor, para esse tempo de louvor, para esse tempo de meditação na palavra. E eu queria te convidar a participar desse momento com a gente. Nós estamos aqui para matar a saudade, cantando juntos, entoando louvores ao Senhor e para edificar a sua vida. Você que está em casa, que no nome de Jesus o Espírito fale ao seu coração enquanto cantamos, enquanto louvamos. Hoje é um dia muito especial, o dia que celebramos a ressurreição de Jesus, é o domingo de Páscoa, Ele vive, aleluia. Por isso nós cantamos louvores a um Cristo que é vivo, a um Cristo que é ressurreto e que habita no meio dos louvores do seu povo, que habita no meio da sua igreja. Eu quero te convidar, se você pode aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Isaías, capítulo 25, eu vou ler os versos de 6 a 9. Isaías, um profeta que viveu tanto tempo antes da chegada de Jesus, ele profetizou a chegada de Jesus. E ao escrever esse texto, Isaías diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Sim, Jesus tragou a morte, Jesus venceu a morte de uma vez por todas. Por isso nós podemos cantar e entoar louvores a Jesus Cristo, que tem o nome sobre todo nome, ao Jesus Cristo que é lindo, ao Jesus Cristo que é maravilhoso, o Deus das nossas vidas. Vamos cantar, vamos nos engajar nesse tempo de adoração que teremos juntos. Vamos louvar ao nosso Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sim, Senhor, teu nome é poderoso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado por toda a eternidade. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio, pela graça que é pertencermos a Ti. E não apenas pertencermos a Ti, saber que pertencemos por causa do sacrifício feito por Jesus na cruz. Saber que esse amor foi tão grande por nós, a ponto de entregar a sua vida sim, mas a ponto de vencer a morte. Obrigado por esse amor que é mais forte do que a morte. Obrigado porque através da ressurreição de Jesus temos a garantia de vida eterna. Temos a garantia de que hoje somos ressuscitados do velho homem para uma nova vida contigo, Cristo. E que um dia, no último dia, nós seremos levantados e ressuscitados dentre os mortos e moraremos com o Senhor, encontraremos com o Senhor nos ares para passarmos uma eternidade ao teu lado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande graça que nos alcançou e nos alcança. Obrigado porque hoje podemos cantar com liberdade e cantar com alegria, que temos garantida na nossa vida a vitória sobre o mal, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o nosso inimigo, Satanás. Obrigado, Senhor, porque através da morte e da ressurreição do Senhor nós temos vida. Nós te somos gratos. Amém e amém. Vamos cantar com alegria, porque Ele vive e nós podemos crer e ter certeza no amanhã e no futuro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando chegar a hora final, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. mas eu venci. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Que bom é cantarmos louvores ao Senhor, que bom é cantarmos a respeito da certeza e da alegria que temos por causa da ressurreição. Nesse momento, nós ouviremos a palavra de Deus, nós seremos edificados por aquilo que ela tem para falar ao nosso coração. E eu queria te convidar, se você pode, a abrir a sua Bíblia aí onde você está, se você tem uma ao seu lado, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, nós leremos os versículos de 1 a 20. A palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, pode falar aos nossos corações hoje. Por isso eu te convido a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos e ler juntamente comigo esse texto. Vamos lá? Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios,
E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e se assentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela pode hoje falar aos nossos corações, obrigado porque hoje celebramos a ressurreição e ao celebrar a ressurreição, os nossos corações querem estar abertos e receptivos àquilo que o Senhor mesmo tem para falar conosco, para que vivamos a vida de ressurretos que o Senhor conquistou para nós. Abençoa a minha vida, abençoa cada um dos meus irmãos que está assistindo agora em casa, abençoa cada pessoa que vai nos acompanhar, que vai assistir esse vídeo depois, que no nome de Jesus, o Teu Espírito fale e gere transformação, gere resposta dos nossos corações, a ação que veio em primeiro lugar do Senhor mesmo, que foi nos buscar, nos trazer para uma vida de ressurreição. Nos ajude a viver essa vida que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto do Evangelho de Marcos, que tem falado ao meu coração já há algum tempo, eu diria há alguns anos, eu percebo que Marcos, ao escrever o seu Evangelho e registrar aqui no último capítulo do seu Evangelho, ele teve uma preocupação de mostrar e deixar para a gente alguns convites. E é sobre esses convites que eu queria falar para você. Sim, porque a ressurreição de Cristo é uma ressurreição que já aconteceu no tempo, na história, mas é uma ressurreição que hoje requer de mim e de você uma resposta. A ressurreição, mais do que um fato, se apresenta para mim e para você hoje como um convite que precisa de resposta. Eu queria compartilhar alguns desses convites que a ressurreição traz para a gente. O pastor Eugene Peterson, escrevendo em um de seus livros, ele nos acompanha nas nossas séries aqui na nossa igreja já há algum tempo, escreveu certa vez que uma das características do nosso tempo, uma das características do mundo moderno é a perda do fascínio. É a perda do fascínio. Sim, muitas pessoas têm tido dificuldade em sua capacidade de se colocarem fascinadas por muitas coisas. Talvez porque a tecnologia muda quase que toda semana, quase todo mês existe uma coisa nova, a novidade, e é muito difícil a gente se fascinar, se deslumbrar com certas coisas. O texto da ressurreição de Jesus, conforme narrado por Marcos para nós, ele traz para a gente alguns convites, e o primeiro deles é um convite ao fascínio. Quando nós olhamos aqui no texto, nós podemos ver que no versículo 5, por exemplo, as mulheres, ao chegarem no sepulcro, entram no túmulo e veem um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E como elas ficam? Surpreendidas e atemorizadas. Surpreendidas e atemorizadas pela cena que se desenhava na frente delas. Se você seguir alguns versículos, for até o versículo 8, você vai perceber que, saindo as mulheres do sepulcro, elas fugiram, porque elas estavam possuídas do quê? De temor e de assombro, e que de medo elas nada disseram a ninguém.
Marcos, deixa eu te dizer isso para vocês, Marcos é um evangelista muito econômico em suas palavras. No Evangelho você vai ver várias ações muito rápidas, você vai ver ações muito velozes, e quando a gente chega nesse texto, o texto da ressurreição, o último capítulo do Evangelho de Marcos, Marcos faz questão de repetir para a gente a informação de que aquelas mulheres, as primeiras a chegarem no sepulcro na manhã do domingo da ressurreição, essas mulheres estavam possuídas de grande temor, de medo, de assombro. Elas ficaram surpreendidas, atemorizadas, deslumbradas. O mundo que a gente vive é um mundo pós-mistério. É muito difícil, como eu já disse, as pessoas se surpreenderem com coisas novas, com coisas surpreendentes, porque as pessoas hoje em dia, elas já estão meio que cauterizadas, meio que calejadas de verem novidades todos os dias. Por exemplo, você essa semana deve ter ouvido falar sobre 1001 novidades, mesmo em tempo de coronavírus. Talvez o celular que vai ser lançado, talvez uma novidade sobre um novo tratamento para o coronavírus, novas formas de lidar. Provavelmente na sua timeline, nas redes sociais, você deve ser surpreendido todos os dias, de hora em hora, com uma nova live. Não existe mais espaço na nossa sociedade para que as pessoas se maravilhem e se coloquem diante de uma novidade, de algo maravilhoso como a ressurreição, com um sentimento de deslumbramento. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos mulheres que foram convidadas pelo fato da ressurreição, a serem possuídas por esse grande temor. Não um temor que causa medo, mas um temor que me deixa perplexo, que me deixa atônito diante da novidade, diante da maravilha que é a ressurreição. Não dá para eu e você, como cristãos, como servos do Senhor, como crentes no Senhor Jesus, nos depararmos com a realidade da ressurreição e nos comportarmos de uma forma diferente, que não deslumbrados, atemorizados, surpreendidos pelo mistério que é a ressurreição. Mas além de um convite ao deslumbramento, além de um convite ao fascínio pela beleza e pelo mistério da ressurreição, esse texto de Marcos nos mostra mais um convite que a ressurreição põe à nossa frente. Além do convite ao fascínio, a ressurreição nos traz um convite à fé. Olha só o que os versículos de 9 a 11 dizem para a gente. Que havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a quem? A Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Note que o evangelista Marcos faz questão de pontuar, de dizer para quem Jesus apareceu, mas não apenas para quem ele apareceu. Marcos faz questão de pontuar que a mulher para a qual Jesus apareceu era uma mulher não muito confiável, era uma mulher que já fora possuída por 7 demônios. E os comentaristas aqui, eles dão 3 possibilidades do que seria se estar possuída por demônios. A primeira delas é que ela realmente estava num passado, estivesse possuída por demônios de verdade. Aquela mulher poderia também levar uma vida de moral reprovável, e Marcos usou essa linguagem figurada para se referir a Maria Madalena como uma mulher de moral reprovável. E a terceira possibilidade é que ela sofresse de uma doença mental muito grave. Seja qualquer uma das 3 possibilidades, boa coisa essa tal de Maria Madalena não era. Aos olhos do evangelista, aos olhos das pessoas da sociedade. Mas ao pontuar isso, Marcos registra que aquela mulher, que era uma mulher mal vista na sociedade, aquela mulher foi a primeira testemunha da ressurreição. E no primeiro dia da semana, a primeira pessoa que vê o Cristo ressurreto é uma mulher de moral duvidosa. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Só que os discípulos, ao ouvirem a notícia dada por aquela mulher de moral duvidosa, por aquela mulher que não era bem vista, os discípulos não acreditaram nela. Meu irmão, minha irmã, o convite que a ressurreição faz a nós é um convite à fé. Sim, o Evangelho tem chegado a nós por tantos meios,
E, às vezes, o portador da mensagem do Evangelho é uma pessoa que tem um passado não muito bonito. Talvez o portador da mensagem do Evangelho é uma pessoa muito humilde, talvez iletrada. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da ressurreição, se apresenta para mim e para você hoje, sim, de maneira simples, sim, de maneira muito singela e humilde. Porém, o convite à fé não depende do portador da mensagem. O convite à fé que nos é feito pela ressurreição depende por aquele que é a própria notícia, Jesus. A ressurreição nos convida à fé. Jesus aparece para uma mulher improvável e transforma aquela mulher improvável na primeira testemunha da ressurreição. Talvez você seja essa pessoa que tem um passado tão sujo, você tenha manchas, marcas, carrega até hoje no seu corpo, na sua vida, nos seus relacionamentos, marcas de um passado reprovável à vista das pessoas. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida é mudada, todos os nossos demônios do passado são exorcizados. E nós somos convidados a nos tornar testemunhas da ressurreição que nos deslumbra. Nós somos convidados, mesmo sendo esses vasos frágeis de barro, a carregar toda a glória do ressurreto e anunciar as notícias, as boas notícias do Evangelho, da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, o convite da ressurreição, os convites da ressurreição, nós já vimos que, primeiro, ela é um convite ao fascínio. Em segundo lugar, ela é um convite à fé. Os discípulos não conseguiram crer no testemunho de Maria Madalena, mas também a gente vê que os discípulos não creram no testemunho de duas outras pessoas. Essas duas outras pessoas, os versos 12 e 13, contam para a gente quem é. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, os discípulos de Jesus, não deram crédito. Dois seguidores de Jesus, dois anônimos. O Evangelho não conta para a gente nem qual o nome dessas duas pessoas. Outra vez, vasos de barro, pessoas simples, anônimos, mas que se encontraram com o Cristo ressurreto. E que, ao se encontrarem com o Cristo ressurreto, foram levar para as outras pessoas as boas notícias da ressurreição. Mas os discípulos de Jesus tiveram dificuldade em acreditar, não apenas em Maria Madalena, mas nesses dois anônimos que o Evangelho nos mostra. A atitude do evangelista Marcos ao escrever o Evangelho e não colocar a fé desses discípulos no testemunho de Maria Madalena, nem a crença desses discípulos nos dois anônimos, talvez seja a evocação de uma resposta que eu e você tenhamos que dar. Eu disse que hoje nós seríamos desafiados pelos convites que a ressurreição nos faz. E o convite que a ressurreição faz aos discípulos de Jesus é: vocês vão acreditar nas boas notícias da ressurreição ou vocês vão rejeitá-la? Nós vimos que os discípulos, lá no primeiro século, rejeitaram o anúncio de Maria Madalena e o anúncio desses dois anônimos. Hoje, tanto tempo depois, vamos acreditar no Cristo ressurreto? Além de ser um convite ao fascínio, além de ser um convite à fé, a ressurreição se mostra para mim e para você hoje como um convite a um encontro pessoal com o ressurreto. O versículo 7 conta para a gente que, ao se depararem com o anjo disse àquelas mulheres: mas ide, dizei a seus discípulos, aos discípulos de Jesus e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Nós vemos aqui o anjo marcando um encontro entre os discípulos de Jesus e o próprio Cristo ressurreto. Além de um convite ao fascínio, a ressurreição traz para mim e para você um convite à fé, mas muito mais do que isso, uma fé que nos leva a ter um encontro com Jesus. E é muito interessante que o anjo manda que os discípulos vão até a Galileia. A Galileia é o lugar onde a história de Jesus e dos seus discípulos começa. Que o anjo está dizendo às mulheres: chamem os discípulos para aquele lugar de começo, chamem os discípulos para irem no lugar onde o chamado deles começou, onde a vocação deles se iniciou. A ressurreição, meus irmãos, se apresenta para nós hoje como uma volta ao princípio do nosso chamado como discípulos. Quando nós estávamos trabalhando nas nossas
próprias coisas, quando nós estávamos vivendo as nossas vidas do nosso próprio jeito, um dia o Senhor Jesus nos chamou, nós abandonamos as nossas redes e passamos a segui-lo, passamos a chamá-lo de Senhor e Mestre. A ressurreição se coloca para nós hoje como um convite a voltarmos a esse lugar de princípio, a voltarmos ao lugar onde tudo começou. Nós somos chamados a voltar ao início de tudo e nos reencontrarmos novamente com o ressurreto, com aquele que um dia nos chamou para a sua boa obra, para a sua seara. Mas além de ser um convite ao encontro com o ressurreto, em último lugar, a ressurreição apresenta para nós mais um convite a nos engajarmos com Cristo em sua missão. O versículo 15, Jesus, falando com seus discípulos nesse último encontro, diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles discípulos que anteriormente tiveram muita dificuldade de crer em Jesus, agora o veem com os seus próprios olhos. Agora, eles são convidados pelo próprio Mestre a se tornarem parceiros na tarefa de contar a boa notícia. Engraçado que eles não acreditaram quando a boa notícia foi contada para eles. Eles precisaram ver Jesus. Depois de ter um encontro com Jesus, nós somos convidados, nós somos desafiados a nos engajarmos em sua missão. E aqui a gente vê mais à frente que Jesus promete que a sua presença e que os seus sinais acompanhariam os discípulos por onde quer que eles fossem. E o que a gente vê o versículo 20 mostrando para a gente que de fato isso foi o que aconteceu. E tendo partido os discípulos, eles pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra por meio de sinais que os seguiam. Meus irmãos, é tempo de voltarmos ao fascínio, é tempo de voltarmos à fé, é tempo, meus irmãos, de voltarmos a ter um encontro com o Senhor Jesus no lugar de começos, de recomeços, mas sobretudo é tempo de nos engajarmos com Cristo na missão dele. Eu te convido nessa hora, em tempos tão difíceis, em tempos tão tenebrosos, onde existem tantas pessoas que precisam de mim e de você, tantas pessoas que precisam ouvir o anúncio de que Cristo ressuscitou, por isso elas também podem crer no amanhã e no futuro. Nós somos convidados por Jesus a nos deslumbrar novamente com o fato, com a realidade da sua ressurreição. Nós somos convidados a acreditar novamente que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele sim é o ressurreto. Ele é aquele que anda no meio da igreja e que age no meio da sua igreja. Precisamos voltar ao lugar onde Ele nos chama, ao lugar de começos. Precisamos nos reencontrar com Ele todos os dias quando pegamos a palavra. Precisamos, meus irmãos, nos engajarmos com Ele em sua missão. E ao nos engajarmos na missão de Cristo, os sinais, os prodígios e maravilhas do Senhor nos acompanharão. Eu espero que no nome de Jesus, essa semana que se inicia hoje, o restante desse ano, o restante da sua vida, seja um tempo propício para que você se engaje, para que você reencontre com o ressurreto e para que a sua vida testifique, testemunhe desse grande milagre, o milagre da ressurreição. Essa é a minha oração hoje e todos os dias. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela falou aos nossos corações. E nessa hora eu quero clamar por cada um dos meus irmãos em casa, que estão assistindo a esse vídeo, a essa transmissão, que no nome de Jesus o Senhor os abençoe, o Senhor vá de encontro às necessidades de cada um, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que, Senhor, os nossos irmãos vivam a novidade de vida que a ressurreição de Cristo conquistou para nós. Que ao sermos convidados, ó Deus, pela ressurreição ao fascínio, sermos convidados à fé, sermos convidados ao reencontro com o ressurreto, nós possamos responder positivamente e nos engajar com o Cristo ressurreto na missão dele de alcançar todas as nações da terra. É o que eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Oramos pelo tempo em que poderemos novamente celebrar juntos o culto ao Senhor.
Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia da presença dEle, cheia do amor, do cuidado e do carinho dEle. Um grande abraço. Até mais.